Agora é tarde. Um certo pregador do evangelho pregava em frente de uma casa um sermão de despedida, também conhecido por uma cerimônia fúnebre. Na sua frente estava um caixão, sobre o qual havia bastante flores. Nas palavras do pregador, não haviam elogios ao falecido. Segundo o pregador, o falecido cometera todos os pecados de que há conhecimento na face da terra. Verdadeiramente, esse ser humano havia vivido de forma ímpia e desregrada. Não tinha temor do Senhor, não tinha tempo para Deus. Sempre falava que as pessoas eram fracas e que essas coisas de Deus e igreja eram para os fracos e fanáticos. Declarou o pregador que seu destino estava selado, pois não havia se arrependido de seus pecados. E que nada poderia ser feito por aquele ser humano que havia desperdiçado todas as suas chances de ter um relacionamento com seu Criador. Aquela pessoa teve todas as oportunidades de viver de forma digna e em obediência a Deus, mas no entanto o ignorou. Terminado o sermão, foi permitido aos presentes e curiosos que se organizassem em fila para ver de quem se tratava aquela infeliz alma condenada, que morrera e não soubera aproveitar-lhes as oportunidades que Deus lhe haviam concedido enquanto vivia. Ao olharem os curiosos para aquele caixão vazio, cada qual se espantava ao verem seu próprio rosto refletido no espelho que ali haviam colocado. Amados, essa ilustração nos faz entender que todos nós somos pecadores e que, assim como esse indivíduo de nossa história, muitos de nós achamos que temos saldo de dias para viver e por isso adiamos o dia de se arrepender. A morte é mais certa do que o novo amanhecer, até porque o amanhecer chegará. Você só não sabe se chegará para você. O engraçado é que nos preparamos para o amanhã, mas não nos preparamos para morrer. Talvez você me questione, como alguém poderá se preparar para morrer? É simples. É só conhecer o plano da salvação e você entenderá que essa morte ainda não precisa ser o fim. Ou talvez sim. Só depende de você. Saiba que tudo depende unicamente das escolhas que fazemos hoje para viver. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Esse é um dos conselhos mais esplêndidos que encontro nas Escrituras. Se muitos que ouvem a palavra de Deus entendesse que a qualquer momento poderiam deixar de viver, talvez mudasse sua maneira de viver. Viver unicamente para morrer não é viver, é trilhar o caminho da sepultura a passos lentos, na certeza de que vai morrer. Fomos criados para ser imortais, mas o pecado nos tirou o direito da vida eterna. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estávamos condenados e sentenciados à morte. Mas louvado seja o nosso bom Deus, pela sua infinita misericórdia através do sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, que aqui veio a esse mundo, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que todos os que o aceitam como Senhor e Salvador vivam a eternidade. 1 Coríntios 15:21 nos diz: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Entendeu que a morte não precisa ser o fim? Você está entendendo? Que não se resume tudo na morte? Ou talvez sim? Lembre-se, uma coisa é certa: todos serão ressuscitados. Porém, precisamos nos arrepender o quanto antes, porque só serão salvos os que fizerem parte da primeira ressurreição. Veja, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Você precisa entender, a ressurreição chegará para todos, porém uns para viver a eternidade e outros para receber a sentença e depois morrer.
Veja o que diz também João 5, 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem feito o mal ressuscitarão para serem condenados. Preste bem atenção. O lado que você está vivendo agora dirá em que lado você estará no dia em que Cristo voltar. Você já pensou sobre isso? Qual é o lado que você está? Aceite a salvação hoje, de preferência agora. Talvez o amanhã não chegue para você. Deixar para depois, talvez será tarde. E sabe qual é o problema? É que ninguém sabe se terá o depois. Talvez você fale, não preciso temer. Cristo já pagou o preço por mim. Sim, Ele pagou o preço por todos os pecadores, todos os que se arrependerem de seus pecados e lhes permitirem ser o Senhor de suas vidas. Nesse caso, se Cristo é teu Senhor, qual é a tua função de servo? Não seria lhe obedecer? Dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades que pode existir. Não brinque com as oportunidades. Se você quer viver, não ignore o Senhor da vida, porque Ele mesmo disse, aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E se você porventura vier a morrer, primeiro, antes de Cristo voltar, veja o que Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, lembre-se, o que define o crer é unicamente o obedecer. Por isso, obedeça. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.